impulsionado pela preocupação com algum parente, né, ou com a própria situação, né, ou com a própria situação da gente mesmo. A doutrina espírita ela veio trazer luz sobre o que acontece conosco. Ela veio trazer luz sobre quem nós somos, de onde nós viemos e para onde vamos. E esse de onde e para onde, né, a gente pode até lembrar do Google Maps, né, que a gente quer ir em determinado lugar. Mas isso é muito dinâmico, porque nós vamos ir na direção que nós nos colocarmos. Mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos constantemente sendo convidados a modificar, a ajustar a nossa caminhada, o nosso caminhar, a nossa direção. Seja por aqueles que não querem o bem, que não querem se reformar, que não querem que a gente se reforme, ou por aqueles outros, nossos amigos espirituais, que nos induzem, nos sugestionam o bem através da nossa consciência. Mas a última palavra, desde que a gente mantenha a nossa força, ela vai ser nossa. Flagelos destruidores. Esse é um tema que está no livro dos Espíritos, na quarta parte das leis morais. E aí a gente fica pensando, destruição, o que destruição tem a ver com lei moral ou com moral? A quarta parte do livro dos Espíritos, ela é composta pelas leis morais, que são 10. E uma delas é a lei de destruição. E Kardec coloca a primeira pergunta a respeito sobre destruição, sobre essa lei. Porque quando a gente adentra uma casa espírita, nós vamos muitas vezes chegar através do sofrimento, através de uma angústia, né? E então a gente quer uma resposta para o nosso coração. A gente quer uma resposta, um caminho, uma orientação para aquilo que nos aflige. A gente gostaria mesmo é que aquilo se resolvesse. E aí chega na casa espírita e a gente está falando de destruição. E mais, que destruição é uma lei divina, a qual todos nós estamos submetidos e que é necessária. Sendo vinda da lei, é necessária. Tem também a destruição abusiva, que é aquela feita pelo homem, que não é o nosso assunto hoje. E aí Kardec coloca a pergunta: é lei da natureza a destruição? E os Espíritos nos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Preciso é que tudo se destrua. E aí a gente guarda essa reflexão. Não vamos nos apurar em tirar conclusões. Seguem os Espíritos dizendo: porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres humanos. Aqui a gente podia falar sobre muita coisa. A gente podia, cada um, né, dentro dos seus conhecimentos, talvez um seja professor de história, outro seja da área da medicina, né? Então vai fazer uma retrospectiva daquilo que vivencia e vai entender o que significa renovação. Quantas coisas que não são materiais precisam ser destruídas e que já foram destruídas ou que já estão em processo de destruição, como por exemplo o preconceito de raças.
pode fazer a nossa reflexão mais íntima. Mas aqui ele está se referindo muito às questões materiais também. Porque se nós vamos ver lá na antiga Roma, quando Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra, porque se cultuavam estátuas e se erigiam cidades suntuosas e se adorava tudo isso, onde estão as reuniões como nós estamos aqui, discutindo, conversando, refletindo sobre esses conquistadores? Mas aqui estamos procurando compreender um pouco mais do Evangelho, aquilo que transcende o que é material. E quando nós entramos ali em flagelos destruidores, Kardec já entra com uma pergunta que talvez todos nós estejamos nos fazendo hoje. Por que tanta dor no nosso estado? Né? Por que tantas pessoas longe dos seus lares, crianças? A gente chama de inocentes, né? Minha mãe falava, os inocentinhos. Por quê? Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Então aqui Kardec já faz uma pergunta consciente de que Deus traz os flagelos destruidores à humanidade com um fim. Essa é a pergunta que ele fez: com que fim Deus fere? Isso é importante a gente entender, porque muitas vezes a gente fala assim: por que a minha casa foi limpa? Milhares foram, a gente quer saber da nossa. Kardec pergunta no coletivo, para fazê-la progredir mais depressa. A gente continua com dúvida, né? Como assim? A pessoa lá construiu a sua casa, né? Juntou a comunidade, aí tem um bairro, tem outro bairro, as pessoas estão trabalhando, estão pagando lá o financiamento, o filho está estudando, já não está progredindo. E aí dizem os Espíritos: já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos Espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Eu fico muito feliz porque eu confesso que eu estava apreensivo de falar desse tema, ele é muito delicado. Mas a leitura do Evangelho e da mensagem que ajudaram bastante. No Evangelho, nosso irmão leu muito sobre a importância da resignação. E a mensagem era sobre a gente amar a nossa cruz. E deixou bem claro qual é a nossa cruz, né? É onde nós nos encontramos. É onde nós estamos, aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós vivenciamos, porque essa cruz, esta aprovação é a necessária nesse momento para nós. Pode estar difícil? Deve estar. Às vezes a gente agrava um pouco com a revolta. Às vezes a gente suaviza com a resignação. E assim a gente vai indo. E seguem os Espíritos dizendo que é preciso que se veja um objetivo para que os resultados possam ser apreciados. E aí, quando nós falávamos, né, de a gente se preocupar só com o que é nosso, dizem eles: somente do vosso ponto de vista pessoal as apreciais. Então, a espiritualidade, para as perguntas que nós fazemos, porque eles estão dizendo o seguinte: somente do vosso ponto de vista pessoal vós estáis apreciando tudo isso.
Daí vem que qualificai de flagelos por efeito do prejuízo que vos causa. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. O que a gente está vendo hoje em relação à movimentação de ONGs, de pessoas, de governos, né? Buscando a solução, já olhando para frente. Então são coisas que podem levar muito tempo para se estabelecer algumas regras sociais, algumas condutas de governo, algumas políticas ambientais. Elas podem levar, estão levando muito tempo, porque essas tragédias climáticas, embora sejam cíclicas muitas vezes, elas têm sido agravadas na sua intensidade pela ação do próprio homem, que enquanto esteve no mundo de provas e expiações, que está saindo desse, nós já estamos na aurora da regeneração, e nessa aurora da regeneração estamos recebendo o que construímos. Estamos colhendo o que plantamos. E como espíritos imortais que somos, e os espíritos vão falar aqui claramente, nós vamos renascer com as oportunidades, com esta cruz que muitas vezes nós imploramos no plano espiritual para carregar aqui. Né? E aí a Kardec vai perguntar, mas se Deus não tinha um outro meio, uma outra maneira, né, de acordar os homens? E eles dizem que sim, e faz muito, mas o homem não aproveita. Né? Então se torna necessário que ele seja castigado no seu orgulho e na sua fraqueza. E agora, meus irmãos, algumas pessoas têm, pelo esforço que fez até para construir o seu lar, né, adquirir as suas coisas, pessoas simples, elas têm uma dificuldade de deixar o seu lar e de crer que realmente a enchente vai chegar. A água vai tomar todo o seu lar. E quantas pessoas não arriscam a vida ou perdem a vida porque ficaram apegadas ali aos seus bens materiais? Tem uma historinha que alguém está numa enchente, né, em cima de uma casa, e ele ora a Deus por socorro. E aí passa um barco e ele não vai no barco. Passa um helicóptero, ele não vai no helicóptero e morre afogado. Chega no céu, reclamando ainda, né? Ele queria que Deus fosse uma pessoa lá buscar ele. Então, por vezes, este orgulho que permeia os nossos corações, todos nós, e que nos cega em momentos conflitantes, nos paralisa, a ponto de nós nos arriscarmos a vida por coisas materiais. Seguem os Espíritos nos dizendo, e isso é importante que a gente ressalte, que durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Então hoje, tudo isso é algo que parece que não vai passar. Foi uma semana longa. Né? A gente vai fazendo essa referência porque está palpitante, mas nós passamos também por uma pandemia. Né? Hoje, se a gente falar da pandemia, passou. Né?
Alguns têm a lembrança de entes queridos que se foram, algumas pessoas ficaram marcadas, né, com algumas sequelas, mas hoje passou aquilo. A gente não tem preocupação ou aflição com a pandemia. Então, isso tudo passa. E é importante que a gente saiba vivenciar. Lembremos que lá no início nós colocamos que esta lei de destruição é uma lei moral. Moral. Então, seguem os Espíritos dizendo que, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. E eles fazem uma referência. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Como a gente gostaria que essa situação toda passasse como um relâmpago, né? Mas a gente precisa vivenciá-la. A gente precisa experienciá-la e tirar proveito espiritual dela. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, os espíritos, nós, como espírito, não é aquilo que a gente vê no espelho, embora a gente fica difícil da gente não nos ver além daquela imagem do espelho. Mas olhem o que os espíritos dizem e vejam se isto não é consolador. Espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus, o objeto de toda a sua solicitude. Esses não é a imagem, não é a nossa casa, não é o nosso sobrenome, é o que nós estamos construindo dentro de nós. Esse é o Filho de Deus, que tem dele toda a sua solicitude, todo o seu amor, todo o seu cuidado, em qualquer situação que esteja. Em qualquer situação. A gente fica imaginando mil e uma coisa, né, para que Deus se apresente. E a gente imagina sempre uma luz, né? A gente imagina sempre algo ser um sucesso, um livramento, né, como também podemos dizer. E aí a gente lembra o finalzinho de um livro de Divaldo, onde o Espírito Bezerra de Menezes, numa tarefa aqui numa casa espírita na Terra, fim da tarefa, ele convida os benfeitores para ir orar num local de sofrimento. Chegando lá, o local era muito escuro espiritualmente, era a Cracolândia, São Paulo. Lá, eles começam a orar e começam a dissipar aquela névoa daquele ambiente tão pesado. E vejam que tinham muitos espíritos ali amparando aqueles irmãos que estavam sofrendo com aquele vício. E eles se acercam, em especial, de um jovem que estava tendo uma overdose e que iria desencarnar, como aconteceu. Ao lado dele, uma mãezinha espiritual, aguardando para o conduzir no plano espiritual. Este tipo de solicitude de Deus ao Espírito que somos, a gente não vê. Mas a doutrina espírita traz esses exemplos para que a gente renove a nossa fé, renove a nossa esperança. Porque dentro desses flagelos, dessas calamidades, o que nós estamos vendo?
Lá na questão 740, vai perguntar Kardec: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Eis aqui então o fim pelo qual nós passamos por esses abalos. E nós estamos vendo pessoas que não cogitam da sua saúde, da sua sobrevivência, entrando na água para tirar outros. Nós estamos vendo pessoas viajarem de uma cidade a outra levando mantimento, trazendo pessoas. A gente está vendo pessoas trabalhando em locais, separando alimentos, separando roupa, separando água, separando medicamento. As pessoas, estas pessoas são essas que dizem aqui: se não dominam o egoísmo. Mas nós também estamos vendo aquelas a qual o egoísmo ainda domina. E a gente vê de várias maneiras: saqueando, assaltando, inventando PIX, que não é para ajudar ninguém, indo no mercado, comprando algo que nem 2 anos vai consumir, para que não falte para si mesmo. Se todos aqueles que podem ir no mercado compram para si, para bastante tempo, é quase certo que para aqueles que nada têm hoje vai faltar. Se nós formos no mercado e comprarmos aquilo que nós necessitamos diariamente, para alguns dias, como no cotidiano, e pudermos alcançar algo, ou se nós não pudermos, pelo menos deixar para quem que ele pode, para menos pessoas vai faltar. Então nós vamos vendo nesses abalos aquilo que vibra no nosso coração, aquilo que de nós brota. E aí nós vamos vendo nessas ações de pessoas que abrem as suas casas para estranhos, de pessoas que, não podendo ajudar materialmente, oram. Nós vamos vendo pessoas que ajudam, mas publicam. E nós estamos vendo pessoas que simplesmente ajudam. Nós estamos vendo uma enxurrada de pessoas aflitas, nervosas, replicando imagens que não haveria necessidade. Quantas vezes nós precisamos ver que o rio está cheio? Ou que uma ponte caiu? Quantas vezes nós vamos deixar de fazer algo útil para remoer algo que causa sofrimento? E se a gente olha a rede social, é uma enxurrada de imagens, de murmúrios, e alguns acusando: a culpa é daqui, a culpa é dali, deveria ter sido feito isso, deveria ser feito aquilo. Então, todas essas coisas que nós estamos presenciando mostram se nós estamos, ou quem de nós está conseguindo manifestar os sentimentos de abnegação, de bondade, de desinteresse e de amor ao próximo. Porque às vezes isso está guardado, ele não é movimentado. Nós temos oportunidades, como disse ali, Deus nos dá oportunidades, mas nós não exercitamos,
a gente guarda mágoa, a gente guarda rancor. Eu não vou ajudar aquele cara porque ele torce para outro time, eu não vou ajudar aquele outro porque ele votou não sei em quem, né? E assim a gente fica guardando essas coisas. Quantas ofensas foram esquecidas nesses dias? Será que quando alguém se joga na água para ajudar alguém, ele vai perguntar que partido é o outro? Será que ele vai lembrar disso? Não lembra. Então a espiritualidade nos convida a ver do mais alto aquilo que para nós parece ser só sofrimento, e que é um convite de Deus para que a gente vá limpando o nosso coração, porque a destruição é transformação, é desolador, é triste, causa angústia e sofrimento. Mas todos nós somos convidados a auxiliar de alguma maneira. Todos temos soluções, começando pelo pensamento. Porque nós vemos que aqui, porque moro aqui, percebo pessoas no trabalho, no cotidiano, que eu acho que eles vivem mais do que está acontecendo, onde está mesmo acontecendo, do que suas vidas. Parece que vão ter um ataque cardíaco. Tamanha empolgação com o que falam. E será que é isso que Deus espera de nós num momento como esse? Será que a prece não ajudaria a nós e aos nossos irmãos? Será que uma palavra construtiva a respeito de soluções não trariam vibrações melhores diante de tanto sofrimento? No Evangelho, no item a paciência, a espiritualidade vai nos dizer que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijai, pois, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor no mundo, para a glória do céu. Ainda vamos longe para entender e aceitar sofrimentos tão grandes, mas Deus está conosco. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde.